vocês abram a sua Bíblia do Evangelho de Mateus, capítulo 17, versículo 24. 24. Abaixa só um pouquinho meu som aqui na frente, eu acho que está um pouquinho alto. Não sei se eu que estou ouvindo demais, mas se coloca em pé e vamos fazer a leitura dessa palavra, do Evangelho do Senhor Jesus. Mateus capítulo 17, versículo 24. Graças a Deus. Diz assim: tendo Jesus chegado a Cafarnaum, dirigiu-se a Pedro, os que cobravam o imposto das 2 dracmas, e perguntaram: não paga o vosso mestre as 2 dracmas? Sim, respondeu ele. Ao entrar Pedro em casa, Jesus se antecipou dizendo: Simão, que te parece? De quem te cobram os reis da terra ou impostos ou tributos, dos seus filhos ou de estranhos? Respondeu Pedro: dos estranhos. Jesus lhe disse: logo então estão isentos os filhos. Mas para que não os escandalizemos, vai ao mar, lança o anzol, e o primeiro peixe que fisgar, tira-lhe, e abrindo-lhe a boca achará um estáter, e toma-lhe e entrega-lhe por mim e por ti. Diga assim: Espírito Santo, fale no meu coração, fale na minha alma e fale no meu entendimento. Amém. Pode se assentar. Amados e queridos, deixa eu dizer uma coisa importante para você. Eu acho que todos que estão aqui, que é sempre quando a gente vem para a igreja, mas a gente vem para ouvir uma palavra, e a gente vem aqui para sair com uma resposta também, não é verdade? A gente vem na igreja para ouvir uma palavra e a gente quer uma resposta. Deixa para mim lá no versículo 24. Deixa para mim lá no versículo 24. Quando fala assim que o Senhor Jesus, tendo chegado em Cafarnaum, irmãos, era onde Jesus morava. A casa de Jesus era em Cafarnaum. Tendo chegado em Cafarnaum, Cafarnaum era onde ele morava, era a casa dele. Dirigiu-se a Pedro e os que cobravam imposto das 2 dracmas, e perguntaram: não paga o vosso mestre as 2 dracmas? Ele não paga imposto? E daí Pedro ficou assim olhando assim e foi embora. E quando ele chegou lá na casa, Jesus falou assim: o que te parece? O que está acontecendo com você, Pedro? Quer dizer, Jesus não precisava de pagar impostos. Uma que Jesus era filho do dono do templo. Jesus era filho do dono da igreja. Jesus ele é da descendência de Davi. Quando Saul disse assim: quem vencer o Golias, toda a sua descendência está isento de pagar imposto. Davi foi lá e venceu Golias. Então toda a sua descendência estava isenta de pagar impostos. Então aquele cobrador de imposto, ele era desavisado. Ele não poderia ter falado aquilo para Pedro. E Pedro também não deveria ter falado assim: não, a gente vai pagar. Ele devia ter falado, respondido por ele, não por Jesus. Mas Jesus disse assim: para não escandalizar ninguém, vamos pagar a nossa conta. Mas já entendi aqui que nem Jesus tinha os dracmas e nem Pedro tinha também. Nenhum dos dois, pelo que parece, tinha o dinheiro.
Aí no versículo 25, no versículo 25, respondeu-lhe ele, ao entrar Pedro em casa. E Jesus antecipou dizendo: Simão, o que te parece? De quem cobram os reis da terra os impostos ou tributo? Dos filhos ou dos estranhos? Respondeu Pedro: dos estranhos. Jesus lhes disse: logo estão isentos os filhos. No versículo 27, mas para que não escandalizemos, vai ao mar, lança o anzol, o primeiro peixe que te fisgar, e abrindo-lhe a boca, acharás um estáter. E toma-lhe por mim e por ti. E esse estáter, irmãos, ele tinha um valor que valia os 4 dracmas que valiam os impostos que aquele povo estava cobrando, que equivalia aproximadamente seriam 4 dias de serviço de um salário mínimo. Você pega um salário mínimo, você divide em 4 dias, que era 2 dias de cada um, que era 4 dias, era imposto. Isso era só imposto do templo. Era só imposto do templo. Você vai lá e paga. Então Pedro foi lá, pegou o peixe. Geralmente quando ele abriu a boca do peixe, estava lá aquela moeda. Ele pegou aquela moeda e falou assim: meu Deus, olha, o peixe tem dinheiro na boca. Ele foi lá e não entendeu aquilo, foi lá e falou assim: faça favor, vim aqui pagar a minha conta, o meu imposto e o imposto do mestre, está aqui. Deve ter emitido o recibo, né? Deve ter emitido o recibo, está aqui. Mas, irmãos, o que eu quero dizer para vocês só para você entender. O que eu quero dizer para vocês é o seguinte: o que simboliza peixe na Bíblia Sagrada? Peixe na Bíblia Sagrada simboliza almas. Peixe na Bíblia Sagrada simboliza alma. Jesus disse assim, Jesus estava andando, passou assim, ele viu os discípulos. Ele viu Pedro, ele viu João, consertando o rei, ele falou assim: vinde após mim e vos farei pescadores de homens. Jesus queria que aqueles homens fossem pescadores de homens agora. Então, peixe na Bíblia Sagrada simboliza almas. Simboliza almas, simboliza que nós estamos numa igreja pescando almas, pescando homens. Quando fala homens, tanto homem quanto mulher, as mulheres e homens são chamados homens, no geral, no total geral são chamados homens. Então tudo é homens, chamado homens, ela engloba todo mundo. Agora, o que me chama a atenção, o que chama a atenção minha e sua, é que quando você se disponibiliza a fazer algo para Deus, quando você se disponibiliza a dizer assim: olha, eu vou ser um pescador de homens, eu vou ser um pescador de almas, porque almas não tem sexo, tem? Almas tem sexo? Não tem. Alma não tem sexo. Então você disponibiliza a dizer assim: eu vou ser um pescador de almas, vou ser um pescador de homens. Então ela não tem sexo. Então quando você disponibiliza dizer assim: eu vou ser um pescador de almas, de peixes, você pode ter certeza de uma coisa: que as suas contas vão ser pagas também. Eu vou falar mais uma vez: as suas contas vão ser pagas também, porque você tem dívida. E você precisa ganhar mais. Ou não? Se você não precisa ganhar mais, fica quieto. Agora, se você precisa ganhar mais, pode começar a glorificar, porque Deus irá abrir janelas hoje aqui.
Deus irá abrir janelas em nosso meio aqui, porque eu estou falando, liberando uma palavra profética hoje aqui. Deus irá abrir janelas em nosso meio, porque Deus não abre portas, Ele fala que abre janelas nos céus. Então toda vez que alguém diz assim: olha, eu vou ser um pescador de almas, você pode ter certeza que Deus vai começar a providenciar milagres na sua vida. Milagres na sua vida, milagres financeiros irão acontecer na sua vida, no nome do Senhor Jesus Cristo. Hoje eu estava pregando de manhã lá no Monte Alegre, e eu falei isso, e de repente uma irmã disse assim: pastor, dá licença, eu quero dar um testemunho. Sim, que testemunho? Esse dia eu estava indo para Barretos, ela ligou para mim, nervosa. Sabe que mulher, o que o marido não tem coragem de falar, ela fala para a gente: pastor, eu quero dizer uma coisa para o senhor. Eu falei: que fala? Já meio querendo chorar. Estou nervosa. Então fala que eu te escuto. E começou a falar: pastor, eu fiz um financiamento numa casa, não estou dando conta de pagar o aluguel, a prestação. Foi falando. Meu filho tem que trancar a faculdade, não sei o quê, porque não consegue, está desempregado, aquela coisa toda. Foi falando. E o senhor sabe, o senhor conhece, o senhor sabe o senhor sabe que eu trabalho, eu sou manicure. Foi falando, foi falando. E eu falei assim: eu sei disso. Você está dirigindo uma casa de paz? Comecei. Então Deus não vai ficar devendo nada para você. Deus não vai ficar devendo nada para você. Pode ter certeza que janelas vão se abrir para você. E esses dias eu passei assim perto do marido dela, e eu ouvi o marido dela contando um negócio, falando para o outro irmão: meu filho, ele fez assim com o pé assim, ó, ele nunca pôs o pé assim numa escola de inglês, nunca pôs. Mas ele fala inglês fluentemente. Eu parei e falei assim: nossa, que espantado com o menino. Como pode isso? Nunca. Ele contando do filho dele. E eu falei assim: aí quando ela falou aquilo, irmãos, eu falei assim: meu Deus. Eu comecei a orar, fui dirigindo e orando por ela. Oh Deus, abençoe a Juliana, abençoe o Herbert, abençoe, que isso não pode acontecer. Como é que pode uma irmã dizimista na igreja? Como é que pode um negócio desse estar acontecendo na vida dela? E fui orando, irmãos, fui orando. Aí ela não falou mais nada para mim. Eu falei: mas caramba, não falou mais nada para mim? Aí hoje ela falou assim: eu quero dar um testemunho. Até esses dias ela ligou assim, falou assim: pastor, eu estou dirigindo. Até esse dia eu falei aqui: irmão, pastor, eu estou dirigindo uma casa de paz aqui, e tem uma criançada na casa, o pai foi embora, abandonou criança, recém-nascido, e falta leite, falta tudo. Eu falei assim: meu Deus do céu. Foi o pastor, fomos lá, compramos uma cesta básica, um caixa de leite, saímos correndo, fomos lá levar para a criança. Porque criança não quer saber, criança tem fome, recém-nascido tem fome. E fomos correndo lá. Aí hoje ela deu um testemunho e disse: pastor, esses dias eu estava fazendo a unha de uma mulher, e aí meu filho ligou: mãe, eu fui fazer um teste aqui, não sei na onde aqui. A mulher falou: olha, seu filho está desempregado? Tá. Ele foi fazer um teste, não sei. Mas ligou, a mulher pegou o celular e ligou para o marido: marido, você não está precisando, aí na sua empresa? Está precisando sim, está sim. Deu o nome do menino lá. Sabe o que aconteceu, irmãos? Aquele menino arrumou um emprego para ganhar, da onde ele ia trabalhar, 3 vezes mais. Você acha que Deus, você acha que o pescador não vai, Jesus não vai pagar a sua conta? Jesus não vai pagar a sua conta? Fica com a sua boquinha fechada dentro da sua casa.
Você que não vai dar testemunho do Senhor Jesus Cristo, não. Fica com a sua boquinha fechada dentro da sua casa. Fale de Jesus Cristo, que você pode ter certeza que vai aparecer muito peixe com a boca cheia de moeda, que vale 4 vezes mais. Olha, moeda quadrangular que vale 4 vezes mais na sua porta. Que Deus vai fazer algo poderoso na sua vida, no nome do Senhor Jesus Cristo. Você pode ter certeza que milagres irão acontecer, janelas irão se abrir na sua vida, no nome do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, tudo que Satanás quer pôr na sua vida, que você está cansado, que você não tem tempo, que você está sobrecarregado, irmãos, isso é uma opressão das trevas na sua vida, é cansaço, irmãos, que você não sabe de onde vem, mas joga tudo isso fora, se renova na autoridade e poder do Espírito Santo, se levanta, irmãos, porque janelas irão se abrir na sua vida, no nome do Senhor Jesus Cristo. Pessoas irão morar no céu, e você vai resolver os seus problemas na sua vida, no nome do Senhor Jesus Cristo. É isso que Deus quer fazer. É isso que Deus quer fazer. Deus quer resolver os dois lados. A espada não corta dos dois lados? A espada não corta dos dois lados? Agora você quer uma espada para cortar de um lado só? A sua espada tem que cortar dos dois lados. Irmãos amados e queridos. Ah, pastor, mas eu não sei falar. Não sabe, irmãos. Meu Deus. Quem não sabe aprende. Quem não sabe aprende. Logo que eu me converti, a gente lá não falava casa de paz, falava santuário de Cristo no lar. E a gente colocava até uma plaquinha assim na casa que a gente ia. Santuário de Cristo no lar. Eu já cheguei lá querendo fazer um desse. Eu cheguei, me batizei e já queria ir lá. Eu falei assim, eu quero dirigir um santuário desse. E fui. E disse assim para Jesus: Jesus, o Senhor tem que me abençoar, Pai. E na minha casa, irmãos, meu pai tinha mais filho do que fé. Nós estamos em 12 irmãos, irmãos. 12. Você imaginou? 12 irmãos. Graças a Deus, só um é corintiano. Só um. O resto tudo palmeirense. Glória a Deus, aleluia. Esse dia eu falei na igreja lá, um bobo ligou no meio lá e falou: alguém tem que salvar a família. Tem gente que é desaforado, né, irmãos? Alguém tem que salvar a família. Aí eu falei assim: Jesus, o Senhor tem que me abençoar financeiramente. Como é que eu vou fazer com esse monte de... Meu pai com esse monte de filho aqui, eu sou mais velho. Eu preciso ser pastor. E comecei, a pregar. Dali uns dias, irmãos, eu não parava em casa. Lógico que eu era solteiro também, né? Mas trabalhava. Mas levantava 2 horas da manhã para ir trabalhar. Duas horas da manhã. Você sabe que assunto de crente não termina, né, irmãos? Você vai para a igreja, meu Deus, uma falação na porta da igreja, né? Tem dia, hoje mesmo eu cheguei aqui, eu falei assim: irmãs, o culto já terminou, vocês não vão fazer almoço? Não, para vocês nem tem marido. Hoje mesmo eu cheguei aqui, já falei assim: irmãs, vocês não vão embora, não? Eu falei assim: olha, o seu marido tem que almoçar. Ô Val, o Gil não vai almoçar hoje não? Uma falação na porta da igreja, né, irmãos? Eu falei assim, e a pastora Márcia para o meio. Eu falei assim: e eu? Né? E eu? Que assunto nunca termina. E a gente fica na porta da igreja conversando, né, irmãos? E aí, irmãos, ia dormir 11 horas, tem que levantar 2 da manhã.
padaria. Padaria. Mas tem que, irmãos, quando você pesca, quando você vira pescador, Jesus começa a resolver os seus problemas dentro de casa. Vamos começar a pôr isso no nosso coração, vamos colocar isso na nossa alma, vamos começar a colocar isso no nosso entendimento, porque Deus quer fazer coisas grandes na nossa vida. Você é dizimista, você é ofertante, você seja um pescador, seja algo assim que Deus realmente vai fazer na sua vida, em nome do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, começa a fazer. Começa a fazer. Começa a ser pescador. Jesus disse para os seus discípulos: vinde após mim que eu vos farei pescadores de homens. Jesus começou a resolver os problemas de Pedro sempre. Você se lembra quando Jesus ficou no barco de Pedro? Pedro pescou a noite toda, não pegou nada. Aí Jesus foi lá no outro dia de manhã, pegou o barco de Pedro e ficou a manhã toda pregando no barco de Pedro, e Pedro ali ouvindo. E depois Jesus falou para Pedro: vamos pescar? E Pedro falou: de jeito nenhum, mestre. Eu pesquei a noite inteira e não peguei nada. Jesus falou: mas hoje, agora você vai pescar tudo. Você não vai pescar só esse barquinho seu aqui não. Vamos pegar pelo menos uns 3 barcos de peixe agora. E não foi isso que aconteceu, irmãos. Tudo que você faz para Jesus Cristo, você pode ter certeza de uma coisa: tem pessoas que querem ter prosperidade, querem ter tanta coisa, mas não empresta o seu barquinho para Jesus Cristo para nada. Ainda fala assim: eu sirvo a Deus, eu vou na minha igreja, eu entro lá, eu dizimo, eu oferto, eu fico bem quietinho. Entro, não quero saber de graça com ninguém, não estou lá para ver a vida de ninguém. Você não faz parte do corpo, não? A Bíblia diz que nós fazemos parte de um corpo. Nós somos corpo. Você é membro de um corpo. E tudo que é membro no corpo não se separa do corpo. Tem pessoa para que ficar separado do corpo. Você é membro de um corpo. Esse negócio de dizer assim: eu não me misturo. Uai, mas como? O seu braço vive separado do seu corpo? A sua perna vive separada do seu corpo? A sua mão vive separada do seu corpo? O seu pé vive separado do seu corpo? A sua orelha vive separada do seu corpo? Você tem que se misturar sim. Você faz parte do corpo. Jesus Cristo amou tanto a igreja que Ele não só se misturou com o corpo, mas Ele morreu por essa igreja. Ele deu a vida pela igreja, Ele morreu por ela. Ele morreu por ela. Sabe, irmãos, essa mensagem é do diabo de dizer que você não se mistura. Essa mensagem não é de Deus. Essa mensagem não é de Deus. Essa mensagem não é de Deus, irmãos. Dizer que você não se mistura. Sabe? A mensagem do Espírito Santo, irmãos: quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Em união. Eu vou na igreja, eu entro, saio, eu entro. Irmãos, que é isso? É quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união.
É como óleo precioso. É como óleo precioso. É como óleo precioso. É como óleo precioso. Diz assim: é como óleo precioso sobre a cabeça, do qual desce para a barba de Arão, que desce para a gola das suas vestes, como o orvalho do irmão que desce sobre os montes de Sião, e ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. É como óleo precioso que desce sobre a barba de Arão, como o orvalho do irmão, monte de irmão. O monte de irmão, irmãos, está lá. Se juntava uma neve lá em cima. Uma neve lá em cima. Aí saiu o solzinho. Aí quem estava lá embaixo tinha água. Deus sabe fazer as coisas, irmãos. Deus sabe fazer as coisas na vida das pessoas. Deus sabe fazer as coisas. O deserto durante o dia é um sol que misericórdia, mas durante a noite é um frio, é um gelo. Aí vai juntando aquelas coisas, aquele gelo lá, não sei na onde lá. Aí quando vem o sol, orvalho, fala orvalho, né, irmãos? Aí no outro dia tem rio, tem água. É isso que Deus quer fazer na nossa vida, irmãos. Deus quer fazer, mas isso é a unidade, a união que Deus quer fazer em nosso meio. Por isso, irmãos, não deixe de ser um pescador de almas. Não seja de ser um pescador. Pedro, na hora que Pedro achou que ele ia passar vergonha, na hora que ele ia ser humilhado por aqueles homens que diziam assim: vocês não pagam imposto, cadê os 2 dracmas que vocês têm que pagar imposto, você e seu mestre? Cadê o dinheiro? Como que pode? Vocês estão aí falando, pregando para todos os lados, curando os enfermos, expulsando demônio. Cadê o testemunho de vocês? E agora fica aqui devendo no templo. Cadê o imposto? Pedro entrou com aquela cara de tristeza. Jesus olhou para aquela cara de tristeza do Pedro e falou assim: Pedro. E Jesus sabia. Agora Jesus dá o livramento, irmão, daquilo que você sabe fazer. Jesus não ia mandar você fazer. Jesus sabia que o que Pedro sabia fazer era o quê? Pescar. Ah, é, Pedro? É assim? Então vai lá pescar. Ele foi lá, tinha uma baita moeda que pagava a conta dos 2. Foi lá. Irmãos, quem é de Deus, o diabo não vai humilhar nunca. Você é de Deus, Satanás não vai humilhar você nunca. Porque juntamente com a aprovação, Deus dará escape na sua vida. Sempre haverá um escape na sua vida no nome do Senhor Jesus Cristo. Sempre haverá um escape na sua vida no nome do Senhor Jesus Cristo. Nenhuma tentação vem sobre a sua vida além das suas forças. Coloque isso na sua vida. Nenhuma tentação, nenhuma provação vai ser mais forte do que as suas necessidades. Nenhuma. Os caras chegou lá e falou assim: ó, peguei o discípulozinho de lá, arrebentei agora ali, ó, acabei com ele, falei, o cara nem dinheiro tem para pagar o imposto. Não tem, hein? Você que pensa. Irmãos, o seu Jesus, o Jesus que você serve, as pessoas acham que o Jesus que você serve
vai deixar você passar vergonha. Olha aqui para mim. Não vai não. Não vai não. Não vai não. Não vai não. Porque a posição que você ocupa como filho de Deus, você pode ter certeza que milagres extraordinários vai vir da onde você menos imagina. Deus irá fazer na sua vida no nome do Senhor Jesus. Envergonhados são aqueles que te oprimem, envergonhados são aqueles que te acusam. Eles sim vão ter problema, porque o inimigo deles, o inimigo que usa eles, não tem como providenciar o que Deus providencia na sua vida. Amém? O inimigo que usa eles, irmãos, não tem recursos que o nosso Deus tem para a gente. Que o nosso Deus faz isso, ó. O nosso Deus faz isso. Agora o inimigo deles, que usa eles, não tem. Você imagina a hora que Pedro chega lá e fala assim, chamou: ô, faz favor, quanto que é a nossa conta, minha e do mestre? 4 dracmas. Ah, então está aqui um starter. Nossa, vocês têm uma moeda que vale 4 dracmas? É, a gente tem. Que legal, hein? Ficaram, ó, quietinho. É isso que vai acontecer com você. Jesus Cristo, o Senhor. Mas por isso, irmãos, comece a pescar. Comece a pescar. Hoje, seja um pescador de homens, seja um pescador de almas. Deixa Deus te usar, deixa Deus te usar. Deixa Deus te usar. Irmãos, ontem fui casar o Éder e a Maeli. Olha, irmão, Maeli. Não podia chamar Maeli? Não, é Maeli. Olha só, a Maeli. Aí chegamos lá, irmãos. Aí comecei a ouvir a Cláudia falar assim: olha, o pessoal que se batizou agora já quer a revistinha da Casa de Paz, quer dirigir Casa de Paz. Irmãos, isso para mim, eu quase caí das pernas, né, irmãos? Eu fiquei tão feliz de ouvir uma notícia dessa. Irmãos, o nosso batismo foi que dia? Até esqueci o dia. Que dia foi? 29 de abril, irmãos. Que dia é hoje? 15 de maio, depois de 16 dias. Pessoas falando isso. Pessoas usando de autoridade. Não, eu sei. Não, porque cada um é gerado segundo a espécie, irmãos. Não existe segredo. Falar de Jesus não existe segredo. Ah, mas não tem que estar preparado. Ah, a samaritana estava preparada, né? A mulher samaritana lá do poço samaritano estava preparada para ir lá a mulher que já tinha 6 maridos, que estava vindo com o 6º homem na vida dela, foi lá, trouxe todo mundo a Sicar, trouxe lá todo mundo para falar com Jesus. Ela estava preparada, né? Ela sim estava preparada, né? Ah, irmão, a gente tem que tirar a trave do olho. Ah, tem que pegar a trave, ó, jogar fora, ó, jogar fora. É, irmão, tem pessoas que querem que as pessoas vá até o 3º céu para falar de Jesus. Irmãos, a mulher foi lá na cidade e disse assim: eu encontrei o Cristo, ele está lá. Mas como? Mulher? Você é o maior testemunho aqui, esse cara agora você vem falar para mim que ele está lá, eu encontrei ele está lá, ele é o Messias. Mas como não? Ele está lá, eu encontrei tudo da minha vida. Ele falou do meu primeiro marido, do segundo, do terceiro, do quarto, do quinto e até do 6º marido, homem que eu estou vivendo. Ele falou para mim, acabou de falar para mim agora, ele está lá no poço. Irmão, foi uma correria. Ó, todo mundo para o poço, todo mundo para lá. Tudo, sabe por quê? Por causa de um copo d'água. Não foi? Qual foi o favor? Um copo d'água.
que Jesus pediu? O que Jesus pediu? Água. E o que Jesus falou? Que nem um copo d'água será esquecido. Nem um copo d'água será esquecido, igreja. Nem um copo d'água será esquecido. E de repente eles não querem dar uma gota d'água. Oh, meu Deus. Irmão, nós temos que se converter. Meu Deus, nós temos que se converter. Não é possível. Cada dia que eu começo a ler a Bíblia Sagrada, eu começo a ver essas coisas assim. Eu falo, Jesus, nós temos que se converter. Nós temos. Jesus é demais para a nossa cabeça. Nós estamos enroscados em muitas coisas, irmãos, que não tem nada a ver. As pessoas morrendo, indo para o inferno, irmãos. Hoje eu vi aqui a Lucimara falando da experiência que ela teve essa semana. Foi essa semana, né? De uma mãe, de uma filha, que passou lá e falou assim, ó, vai lá orar para minha mãe, eu vou lá orar. E não foi. Sabe o que aconteceu com a mãe? Morreu e ela não foi lá falar de Jesus para a mãe. Aí ela falou assim, e agora? Como é que eu vou ligar para essa mulher que veio pedir aqui para mim lá? Que ficou com a cara do tamanho dessa tribuna aqui, irmãos. E a Lucimara falou hoje aqui de manhã, chorando. Irmãos, não vamos perder a grande oportunidade que Deus está dando para a gente. Seja um pescador. Seja um testemunha de Jesus Cristo. Irmãos, não custa nada de repente você passar do outro lado da rua, bater na porta. Não custa nada. Às vezes o irmão falou assim para mim, ai pastor, eu moro num apartamento e de repente eu vi que do outro lado eu estava saindo uma confusão tremenda. Eu fui lá e bati no porto. Fui lá e bati na porta, fui lá e bati. Duas coisas poderiam acontecer. Iam me xingar, dizer que eu não tinha nada a ver com a vida deles, ou ia me receber. Aí graças a Deus fui bem recebido. Irmãos, nós temos que fazer isso. Irmãos, não custa nada de repente se atravessar do outro lado da rua. Não custa nada sair no vizinho da direita, não custa nada sair no vizinho da esquerda, não custa nada sair no vizinho de trás e falar de Jesus Cristo. Não custa nada, irmãos, você fazer um convite, não custa nada você falar de casa de paz, você abrir uma casa de paz. Não custa nada, irmão, a gente fazer isso. Não custa nada. Não custa nada, irmãos, você ser um pescador de almas.